Fala, queridões e queridonas. Eu tava pensando aqui, cara, nesse fenômeno que acontece nessas eleições. Você pega a cidade de Porto Alegre, por exemplo, o tal do Sebastião Melo, o cara lascou com a cidade com força. Aí, bem na época da pré-campanha eleitoral, acontece uma catástrofe que mata centenas de pessoas, destrói parte da cidade, e pior, atinge cidades do entorno, uma situação que comoveu o Brasil inteiro, o mundo inteiro, na verdade. Aí, primeiro, aparece o quanto esse sujeito deixou de fazer o trabalho dele, que é a zeladoria da cidade. Limpeza, manutenção do sistema de segurança para que esse tipo de tragédia não acontecesse, ou no mínimo que fosse menos letal. E pior, esse sistema existe há muito tempo, cara, porque gente como ele, políticos como ele, no passado não tiveram responsabilidade com a cidade. Diversas áreas em Porto Alegre, a construção civil avançou para dentro do rio Guaíba, e o rio, meus caros, só quer passar no lugar dele. Isso é a força da natureza. Mas não, o mercado imobiliário está nem aí. Eles que financiam a campanha dos políticos como o Melo e vão mudando o plano diretor, as leis da cidade, alterando. É a mesma patota de sempre. E isso se repete em todas as cidades, em tudo quanto é canto do Brasil. Vai ver quem são os principais doadores das campanhas para prefeito e vereadores. Desse sistemão que existe aí em todo lugar. São sempre os mesmos. E a mesma máfia. Mas voltando à tragédia do Sul, como ficou conhecida aquela desgraça, acontece tudo isso um ano antes, já tinha acontecido uma prévia. Mesmo assim, o Melo não fez absolutamente nada. E alguns meses depois vem a eleição. E o cara ainda tem votos. E pior, está disputando o segundo turno. O que se passa na cabeça dessas pessoas em votar de novo nesse cara? Ou seja, eles estão simplesmente dizendo: valeu, Melo, porra, continua aí lascando com a gente. É isso. Eles não sabem que foram lascados por ele? Claro que sabem. Mas a técnica desses caras é recorrer a essa polarização esdrúxula que fez com que muita gente demonizasse o campo progressista, a esquerda, que surpreendentemente não tem nada de esquerda, de socialistas, balela. Os projetos apresentados por esse campo aí são, na verdade, projetos humanistas. E a nossa sociedade, a civilização andou tanto para trás que qualquer proposta para, por exemplo, cuidar do meio ambiente virou proposta comunista. O Bolsonaro causou um dano cerebral nessas pessoas tão intenso que, se você hoje falar que tem que matar a fome do povo, você é chamado de comunista. E eu não estou nem falando de matar a fome do povo com programas, propostas que mudem o sistema, as estruturas do sistema capitalista. Não. Você pode ser assistencialista. Hoje, um padre entregando comida para pessoas em situação de rua é motivo de ódio nessa gente. É assustador. Em São Paulo, tem uma coisa parecida. Agora, na véspera da eleição, vocês devem estar sabendo, obviamente, faltando aí 15 dias para a eleição, caiu uma chuva gigante na cidade. Morreram pessoas, prejuízo material enorme também. A cidade fica sem luz. Em alguns lugares, até hoje não voltou à luz, ou seja, quase 10 dias ou mais, pessoas perdendo tudo, no mínimo comida que estava na geladeira, no freezer, um caos. O prejuízo na economia é gigante, ou seja, eles que adoram fazer cálculo financeiro e não humano, também se lascaram. É mais do que óbvio que o tal do Ricardo Nunes, o prefeito atual da cidade, é o principal culpado. Não tem poda de árvores. O básico do básico. Foram as aves, inclusive, que na maioria dos casos, que derrubaram a fiação elétrica. E numa perspectiva mais ideológica, de visão de mundo, aí sim falando mais sobre política, de sistema de governo,
Privatizar a energia elétrica é um crime contra a sociedade brasileira. Isso sim é tese de esquerda. E essa tragédia, esse caos aqui de São Paulo, mostra que até na discussão mais ideológica, a esquerda tem razão, quando diz que é contra a privatização. Mas nem é essa a questão, tá? A questão é que o prefeito é incompetente. Além de defender as privatizações, ele é estarrecedoramente incompetente. Isso só já bastava para que ele fosse reprovado no emprego de zelador da cidade. Mas, surpreendentemente, está aí, disputando o segundo turno da eleição também. Por quê? Porque o senhor ex-presidente espalhou de forma industrial o ódio à esquerda. E o ódio cega. Você que tem o mínimo de racionalidade não pode votar nessa gente, cara. E além de não votar nessa gente, nós temos que pedir, implorar, para que quem ainda está contaminado com ódio, que está cego, que não vote nesses caras. Porque isso é a perpetuação desse estado delirante que o Bolsonaro trouxe para o país. E que traz um prejuízo enorme para todo e qualquer cidadão e cidadã do Brasil. Inclusive para quem vota neles, tá? O prejuízo não é só nosso, não. E o prejuízo é concreto, tá aí para todo mundo ver. Nós temos uma semana para salvar essas cidades. Não só Porto Alegre e São Paulo, mas Fortaleza, com aquele filhote de fascista, o tal do Raspatoba lá, o André Fernandes. Aquilo é uma aberração. Tem o tal do Brunini, aquele careca, o Abílio Brunini, lá em Cuiabá, outra aberração. Em Diadema, região metropolitana de São Paulo, tem um bolsonarista asqueroso, um tal de Taca, mentiroso, canalha. Porto Alegre, votem na Maria do Rosário. Em Diadema, votem no Felipe. Aqui em São Paulo a gente tem o Boulos, uma das campanhas mais sujas. O Boulos está travando uma luta gigante com o que tem de pior na política brasileira. Conversem muito com quem ainda está indeciso, gente. Mesmo com quem está falando que vai votar nessa gente aí, a hora é de se dedicar para que a gente não piore esse país mais do que está fudido. Nós temos que mandar essa gente para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, que é o esgoto. Um ótimo final de semana para vocês. Vamos na fé, gente, que dá para virar sim.